Êxodo, capítulo 10, versículo 13 ao 15, que diz assim: Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito, muito gravosos foram. Antes destes, nunca houve tais gafanhoto, nem depois deles virão outros tais, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva do campo, e todo o fruto da árvore que deixaram a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo, em toda a terra do Egito. Estamos diante de um texto, queridos, onde Deus, a Bíblia fala que Ele escuta o clamor dos hebreus, Ele levanta Moisés e Arão para libertar o povo. Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó não quer deixar o povo sair do Egito. E Deus ele começa a fazer alguns sinais de maravilhas. E aqui no contexto a Bíblia fala que Deus ele manda alguns gafanhotos comerem toda a verdura das árvores, para que aquele povo pereça e libertem o povo de Israel, os hebreus, mediante aqueles sinais que Deus estava fazendo. Eu já vou entrar na mensagem, porque o contexto é muito grande, né, dessa passagem do livro de Êxodo. E o que me chama a atenção é que uma coisa é Deus estar no controle de determinada situação. E uma outra coisa é quando Deus ele determina algo. Deus determinar não é Ele estar no controle. Uma coisa é Ele estar no controle. Por exemplo, tem várias guerras acontecendo em alguns pontos do planeta. A guerra foi provocada pelos homens, só que Deus está no controle de todas as coisas. A pandemia, ela veio, matou muita gente e foi provocada pelo homem também. Mas Deus estava no controle. Ainda que morreu muita gente inocente, a Bíblia fala em 1 Samuel 2:6, que é Deus quem dá e tira a vida. Tudo ali aconteceu, mas Deus estava no controle. Porém, no contexto aqui, a Bíblia fala que não é Deus que estava no controle. Foi Deus que mandou os gafanhotos. Foi Deus que provocou essa situação. Então, uma coisa é Deus estar no controle. Outra coisa é quando Deus provoca tal situação. Tem gente que perdeu o emprego. Ele acha que perdeu, mas você não perdeu. Foi Deus que tirou o teu emprego. Ah, a enfermidade me pegou. Não. Foi Deus que feriu você. E aqui é um pouquinho meio polêmico, aí eu vou ter que trazer uma base bíblica, né? Jó 5:18, a Bíblia fala assim: pois Ele faz a ferida, e Ele mesmo a liga. Ele fere, e as suas mãos curam. Então esse ferimento aí que você está achando, que foi você que adquiriu essa enfermidade, foi Deus que colocou. Ah, perdi meu carro, meus bens. Será que foi você que perdeu mesmo ou foi Deus que tirou? E aí como que a gente fica? Numa situação em que a gente percebe que é ruim para nós e a gente agora sabe que foi Deus que provocou essa situação. Como que a gente fica? Eu não sei, mas a gente não pode blasfemar contra Deus. Imagine se seu pai, ele te desse um carro para você dirigir, você sem habilitação se matasse numa rodovia. Ia estar certo ou errado? Existem coisas que Deus tira de nós para a gente não se matar. Bens materiais matam muitas pessoas, porque elas perdem uma vida singela com Deus. Fica presa no bem material. Saúde demais é bom, mas a enfermidade, às vezes ela nos faz lembrar de Deus, buscar o Senhor com mais intensidade. A falta de um emprego, ela faz a pessoa lembrar que Deus é o dono do ouro e da prata, que Ele abre porta e que Ele fecha a porta. Deus pode estar no controle. E Ele pode provocar qualquer coisa também, porque Ele é Deus.
Mas tenha em mente uma coisa, meu querido. Romanos 8:28, Paulo fala assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.